Amém, gente. Boa noite. E teu coração está cheio de alegria? O meu coração está cheio de alegria, cheio de alegria. Tem muitas coisas que eu faço como pastor que me alegram muito, muitas coisas. São poucas as coisas que eu faço como pastor que não me alegram, né? Algumas até me chateiam um pouquinho, mas batismo é uma das coisas que mais alegra o meu coração. Como é bom a gente poder ver o testemunho desses irmãos, como é bom a gente poder ver a alegria deles, e principalmente poder ver aquilo que o Senhor tem realizado na vida de algumas pessoas. Interessante que talvez você esteja aqui nessa noite e no teu coração você está pensando assim, olha, mas que noite, essa é uma noite muito bonita. Talvez você esteja aqui nessa noite, está pensando assim, olha, mas que culto belo, que culto bem organizado, mas que culto bonito. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo assim, olha, mas como foi emocionante, que simbolismo bacana é esse do batismo, como foi bonito estar aqui, como foi bom estar aqui. Dificilmente alguém deixa de gostar de um culto de batismo, não é verdade? Porque, de fato, é um culto muito bonito. No mínimo, alguém vai achar essa celebração, uma noite como essa, muito interessante. Se não acha belo, se não acha bonito, se não acha inspirativo, pelo menos interessante. Mas o que nós acabamos de testemunhar, meus irmãos e amigos, é muito mais do que uma celebração de um evento bonito. É muito mais, inclusive, do que um evento religioso que é interessante. O que nós acabamos de presenciar, de testemunhar, e mais do que isso, de participar nessa noite, é de um verdadeiro milagre de Deus. O que você participou nessa noite é de uma noite de milagre, de uma história de milagre. E é muito interessante quando a gente pensa em milagre. Quando a gente pensa em milagre, geralmente a gente pensa em milagre em alguma coisa que acontece fora de nós, não é verdade? Pensa aí num milagre, pensa aí assim, ó, Deus realizando um milagre, né? Quantos pensaram no milagre e pensaram no milagre de alguma coisa acontecendo fora de você? Do tipo, um emprego, uma casa, um carro, alguma coisa acontecendo, uma cura na vida de alguém. Geralmente, quando a gente pensa em milagre, a gente começa a associar o milagre sobre algo que Deus vai fazer fora de nós. Algo vai acontecer externamente e que nossos olhos vão ver e, obviamente, vão se alegrar. Esses milagres são extraordinários e maravilhosos. Nós ansiamos o tempo todo por esses milagres de Deus. Eu não sei você, mas eu gosto dos milagres que Deus faz na minha vida. Amém? Você gosta também? Eu gosto do milagre. Inclusive, assim, o nome da minha filha, eu falo muito da minha filha, né? Porque, de fato, assim, é alguém que eu gosto demais. O nome da minha filha é Vitória. Não é porque só é um nome bonito. O nome da minha filha é Vitória. Por quê? Porque, tecnicamente, eu e a Nara, nós não poderíamos ter filhos. Tinha lá uma dificuldade com ela. E aí, um dia eu cheguei em casa e a Nara falou assim, olha, pega esse telefone aqui e liga. Meu irmão, a tua esposa chega para você depois de um dia de trabalho, chega para você e diz assim, pega esse telefone e liga. O que você acha, Roseni? Hein? É conta... É o telefone de algum pedreiro, né? De algum pedreiro, alguma coisa assim. E aí, quando eu liguei, era o telefone de um laboratório. E aí a pessoa falava, fale o número. Aí a Nara falou, fala o número. Aí ela me deu um número, eu falei. Aí ela diz assim, é positivo. Aí eu falei, e agora? O que é isso, gente? O que é positivo? Se fosse hoje, meu irmão, você já sabia, né? Hoje ia ser moleza, assim, positivo, o semblante já ia logo, ah, meu Deus. Por falar nisso, eu só estou aqui celebrando esses batismos, porque os meus exames deram negativo. Nós testamos novamente na última sexta-feira, e ontem saiu o resultado, e os nossos resultados deram negativo para a Covid, e isso propiciou de eu poder estar aqui com vocês celebrando esse batismo. Mas eu liguei para lá e deu positivo, só que não tinha nada a ver com Covid. Significava o seguinte, que Deus tinha nos abençoado e realizado um milagre, e aí chegou a vitória. Eu amo os milagres que Deus realiza. E eu tenho certeza que você também.
Mas muitos de nós ficamos impressionados com os milagres que acontecem fora. Às vezes uma casa pela qual a gente estava orando um tempo todo. Às vezes tem gente, irmão, que está orando a vida inteira, aí, bastante tempo, por um companheiro, por uma companheira. E quem sabe esse mês, né? Mês de abril, começou já com essa oportunidade de conhecer a pessoa amada. Milagres que acontecem fora. Mas esse não é o único milagre que Deus realiza. Mais até do que os milagres, importante do que os milagres que Deus realiza fora, são os milagres que Deus realiza dentro. Os milagres de fora são excepcionais e nós celebramos, e devemos celebrar cada milagre, mas os milagres não se resumem a coisas que Deus faz fora. Existem milagres também, os milagres são fenômenos que muitas vezes Deus realiza dentro de nós. E o que nós testemunhamos nessa noite, eu não sei, talvez algum deles tenha um milagre para falar aqui agora sobre a conquista de algum bem, alguma coisa. O Zeca, de manhã, nos abençoou aí com o testemunho dele de milagres, o quanto Deus o libertou da bebida. É um grande milagre. Tem milagres que Deus realiza fora, mas milagres que Deus realiza dentro. E é sobre os milagres que Deus realiza dentro que essa noite quer representar, que essa noite se simboliza. Mais do que os milagres que são conquistas que Deus nos dá fora, existem conquistas, coisas que Deus realiza dentro de nós. E que esses, na verdade, são os maiores milagres que podem acontecer. Por isso, nessa noite, o que você testemunhou é um milagre. Talvez um milagre que não aconteceu fora, mas um milagre que aconteceu dentro, porque o maior milagre que pode acontecer na nossa vida acontece no nosso coração. Deus transformando o coração, a mudança do nosso coração. Como é bom a gente poder testemunhar de que Deus ainda continua atravessando a vida de pessoas, que Deus continua transformando a vida de pessoas. Eu vou usar uma palavra que parece estranha, mas a vida de pessoas são afetadas pela presença de Jesus. A minha vida foi tremendamente afetada pela presença de Jesus nela. E eu creio que a sua vida, Roseni, tua vida foi afetada pela presença de Jesus. Ou seja, algo que nós vivíamos antes, e aí a partir do nosso encontro com Cristo, dessa realidade de um Deus que não esqueceu de nós, que vem ao nosso encontro e vem de diversas formas. Hoje pela manhã ouvimos o testemunho também da Cláudia. A Cláudia falou da Penha. Cadê a Penha? A Penha está aí, né? Ai, mas como foi divertido falar da Penha de manhã, não foi? A Cláudia falando assim, aí lá vem aquela mulher. Lá vem ela de novo, e lá vem ela, encontrava com ela na rua, a Cláudia baixava, lá vem ela de novo atrás de mim, e aí ela contando assim, aí ela conseguiu pegar meu WhatsApp, e a minha vida mudou, porque de vez e sempre tinha lá uma mensagem da Penha, convidando a Cláudia para uma célula, dando uma palavra, fazendo uma oração. Você percebe? Você percebe? Isso é Deus que vem ao nosso encontro. Eu não queria que você desprezasse os sinais de Deus na sua vida. Às vezes é um folheto que você recebe no ônibus. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma música. Eu já fui abençoado num ônibus por uma música que não estava tocando no meu celular. Mas você sabe que em ônibus, de vez em quando, tem uma pessoa que acha, né? Que, na verdade, assim, tem, né? Nesse ônibus que vai para a Barra, tem também? Eu achei que só era os meus da Baixada lá, né? Então, assim, a pessoa está no ônibus, ela está ouvindo aquela música, né? E ela acha assim, se essa música é linda, então é o seguinte, será que é linda? Todo mundo vai ouvir. Dependendo da música, meu irmão, é uma benção, assim, até fica, que coisa boa, mas tem umas que são... Eu lembro uma vez andando de ônibus, e uma pessoa estava ouvindo uma música, e naquele dia eu estava muito triste, por umas coisas que tinham acontecido, já faz um tempo isso, e ela estava ouvindo uma música, e a música que ela estava ouvindo, era uma música que dizia de um Deus, que transforma a nossa tristeza em alegria, um Deus que acolhe a nossa tristeza e transforma. Sabe o que era aquilo? Eu sei, incomodou muita gente no ônibus, né? Mas Deus usou aquela música para me abençoar.
Então, eu queria que você não ficasse desatento, que você não desprezasse os sinais que Deus faz em sua direção para dizer o quanto Ele ama, para dizer o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele quer transformar a sua vida. O Eduardo que está aqui. Ô, Eduardo, vou te dizer, que trabalhão, né, meu irmão? E Deus manda sinal. E o Eduardo era uma antena com defeito, né, mano? Deus mandava sinal, e cadê o Eduardo? E cadê? Ó, você tem uma ideia, o Eduardo é da época do pastor Wilson, né, no Indonésia. Ó, depois do pastor Wilson, passou aqui pastor Valdo, pastor Jonas, eu. Olha aí, ainda bem que encerrou esse negócio, né? Acabou, senão fica muito pastor para um batismo só, né? Você vê? Hã? É 5G, né? Agora acabou, agora tem. Você percebe? Porque muitas vezes Deus nos envia os sinais do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer, de quanto Ele quer transformar a nossa vida, do quanto Ele quer direcionar o nosso rumo, e muitas vezes a gente ignora pequenos sinais de que Deus está nos mandando. Mas, na verdade, é Deus querendo falar conosco, comunicar com a gente, transformar a nossa vida, nos direcionar. O que nós ouvimos e vimos aqui nesse dia e nessa noite é a história de pessoas que foram afetadas pela presença de Jesus. E eu queria ler um texto com vocês, que é um texto que tem um resumo daquilo que acontece na nossa vida quando Jesus chega, quando Jesus sinaliza e quando a gente responde a Ele em fé. Deus nos ama. Talvez você esteja falando assim, pá, pastor, mas é maneiro te amar. Amar o Senhor é muito tranquilo, você é pastor. Meu irmão, mas Deus não me amou agora quando eu era pastor. Deus me ama muito antes de eu ser um pastor. E Deus me amou num tempo em que eu fazia coisas que poucas pessoas admiravam. Poucas pessoas aplaudiam, poucas pessoas diziam muito bem. Nesse tempo, eu experimentei o amor de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5, eu queria ler com vocês brevemente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Vai nos contar um pouquinho dessa história, dessa interferência de Deus, desse Deus que intervém na nossa história, desse Deus que vem. Diz assim, porque o amor de Cristo, Ele nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos lendo um trecho de uma carta que o apóstolo Paulo, a segunda carta que Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto. É por isso que na sua Bíblia está lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo está defendendo o seu ministério e falando sobre por que ele serve a Deus, por que ele caminha por Deus, por que ele não tem uma outra escolha a não ser ter Deus, Cristo em primeiro lugar na sua vida. E ele vai dizer duas coisas muito importantes. A primeira, ele vai usar um termo, porque o amor de Cristo, ele me constrange. É interessante quando a gente vai pesquisar essa palavra constrange, né? Algumas pessoas vão falar que constrangimento é um tipo de vergonha. Mas essa palavra no grego, a tradução melhor para ela seria um impulsionamento. Deus, na verdade, Cristo, o amor de Cristo me impulsiona, me impele, me pressiona. Sabe aquela coisa que você aperta até a hora que explode? É a ideia de que esse amor de Cristo por nós é um amor que nos impulsiona, que nos leva adiante. Ora, por que é que tomamos as decisões ao lado do Senhor? Por que nossa vida é transformada? Por que a gente tem alegria de servir a Deus? Ora, é por causa do amor dele, não é por causa do medo dele. Algumas pessoas vêm a Cristo porque recebem mensagens apavorantes. Olha, se você não entregar a sua vida a Cristo, amanhã vai acontecer um negócio terrível na sua vida.
Eu lembro uma vez, nós fomos fazer um trabalho no Impacto de Carnaval, um trabalho evangelístico, e eu lembro que uma pessoa que estava trabalhando com a gente abordou um vendedor de biscoito. Acho que eu já contei essa história aqui. Um vendedor de biscoito, e o menino queria vender o biscoito no carnaval, e está o menino evangelizando, ele evangelizando, e nada do biscoito ser vendido, e tudo lá evangelizando ele. Chega uma hora que o rapaz está evangelizando, falou assim: e aí, você entrega a sua vida a Jesus? O menino falou: entrego. E aí a gente ficou tudo feliz. Nossa, que explosão, não sei o quê. E depois a gente descobriu o seguinte, que ele estava dizendo o seguinte: eu entrego minha vida, eu entrego tudo para que você se afaste de mim, porque eu vim aqui vender biscoito, e você está atrapalhando vender o meu biscoito. Tem algumas pessoas que querem entregar a sua vida, porque eu não aguento mais ouvir falar nisso, então eu vou. Outras pessoas são por causa do medo. Olha, vai acontecer alguma coisa na sua vida, você vai perder o emprego, você vai perder não sei o quê, você vai ficar doente. Gente, não é nada disso. A nossa relação com Cristo não começa através de uma relação de medo, é através de uma relação de amor. O apóstolo Paulo vai dizer: é o amor de Cristo, é o amor dele que me impulsiona, é o amor dele que me motiva, é o amor dele que nos faz chegar mais perto dele, é o amor dele. E é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo vai escrever que Deus prova seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que tipo de amor é esse que Deus tem por nós, que nos impulsiona? Que tipo de amor é esse que nos leva a sermos mobilizados por Ele? É um amor sacrificial. O amor de Jesus por nós é um amor que vai além do que a gente pode imaginar. O amor que impulsionou a vida do apóstolo Paulo, a ponto dele um dia falar assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a carreira e o propósito que o Senhor determinou para mim, de anunciar o evangelho. Ele dizia assim: eu não tenho medo das cadeias, não tenho medo das prisões, não tenho medo dos açoites, eu não tenho medo nada disso. Por quê? Eu sou impulsionado por esse amor a suportar todas essas coisas. E perguntam ao Paulo: mas isso é pesaroso para você? Ele vai dizer: coisa nenhuma, coisa nenhuma. O amor de Cristo me impulsiona, ele me constrange, ele me faz ir muito além, porque esse amor é um amor sacrificial. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: nem eu e nem você merecíamos ser amados por Deus, porque nós não fazemos nada para merecer esse amor. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, que você não me conhece. Está olhando para uma pessoa boa. Bota aí uma pessoa boa, essa aí sou eu. Se tivesse uma oportunidade de tirar uma foto de uma pessoa boa, seria eu que ia estar lá naquela foto assim, a pessoa mais boa do mundo. Mas eu tenho certeza absoluta, que ainda hoje você teve um pensamento bem ruim. Teve? Ainda hoje. E se eu parar para ver uma pessoa boa, às vezes ele tem pensamentos horríveis a semana inteira. Às vezes, por trás da nossa aparência de bondade, existe uma pessoa que pensa e sente coisas terríveis. Por isso não é a nossa bondade, não são as nossas boas ações que fazem Deus nos amar. Ao contrário, o que faz Deus nos amar, ao contrário, é a nossa necessidade. Por quê? Porque nada que eu possa fazer me faz merecedor do amor de Deus. Eu não posso nunca comparecer diante dele e dizer assim: dá uma olhada na listinha aí e vê se eu não mereço o céu. Dá uma olhada e vê se eu não mereço. Claro que não. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há em mim e nem em você mérito algum que nós possamos comparecer diante de Deus e dizer: por aquilo que eu faço, eu mereço. Mas mesmo assim, mal, mesmo não merecendo, o Senhor olhou para nós e decidiu nos amar até o fim, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz. E a morte de Cristo naquela cruz não é só um símbolo do cristianismo, é a maior expressão de amor que alguém pode receber. Aquele pecado que deveria ser pago por mim, Ele paga por mim naquela cruz, sem que eu mereça. Interessante que o apóstolo João, em 1 João, ele vai dizer que nós o amamos,
porque Ele nos amou primeiro. Por isso Paulo vai dizer, o que é isso que me impulsiona? O que é isso que me motiva? O que me leva a querer andar perto de Cristo? O que me leva a querer conhecê-lo mais? O que me leva a amá-lo? O que me leva a entregar a minha vida a Ele? O que me leva a ser discipulado? O que me leva ao batismo? Se eu perguntar para você que foi batizado hoje, você faria tudo de novo? Eu tenho certeza que você daria. Eu faria tudo de novo. O que é que impulsiona você? Ô, Cláudia, quanto que você ganhou em dinheiro para se batizar aqui? Mal, em dinheiro, estou falando de dinheiro. Quanto que a igreja te pagou? Nalva, quanto que a igreja pagou a você para você fazer essa... Quanto custou para você, assim? Quanto que a gente te deu para você? Nada. Cadê a Alice? A Alice está onde? Ah, está ali a Alice. Alice, quanto você recebeu aí? Tua mãe te deu dinheiro para você se batizar? Deu? Se deu, tu pode voltar para lá que deu tudo errado, entendeu? Tudo errado, vai desbatizar. A gente não tem em dinheiro. Nós faríamos tudo de novo, não porque alguém nos remunerou, não porque deu tudo certo, irmãos. Não é porque dá tudo certo. Algumas pessoas assim, mas eu sigo a Cristo porque depois que entreguei minha vida a Ele, deu tudo certo. Eu posso contar para você dezenas de histórias de pessoas que entregaram sua vida a Cristo e deu tudo errado. Tem alguém aqui, gente, que entregou a vida a Cristo, depois sofreu perseguição, teve problemas, teve dificuldade? Levanta sua mão aí. Tem pouca gente, tem mais. Porque receber a Cristo não significa uma carta onde seus problemas acabaram, mas significa alguém que lhe amou intensamente sem você merecer. É esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos leva adiante, e experimentar esse amor na vida é a maior experiência que alguém pode ter. Não é comprar um carro, não é comprar uma casa, ainda que essas coisas sejam maravilhosas. Não é nem o nascimento do filho, que é uma coisa espetacular. Não é nem casar, todas essas são coisas muito boas. Mas a maior experiência de amor que alguém pode ter é se sentir completamente amado por Jesus, a ponto de recebê-lo como Senhor da sua vida. Amém? Se sentir amado por Cristo é a maior coisa que pode acontecer por nós. Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. Mas ele vai dizer o seguinte, esse amor me constrange a ponto de afetar completamente a minha vida. Ele vai dizer no versículo 15, ele diz assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas o quê? Para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. O que significa isso? Significa que nós somos afetados por esse amor. Esse amor de Cristo nos salva, esse amor de Cristo nos perdoa, esse amor de Cristo nos dá o céu como herança, esse amor de Cristo nos valoriza, esse amor de Cristo renova a nossa vida, mas faz mais do que isso. Mais do que nos salvar, mais do que transformar a nossa vida, ela nos afeta de tal forma que Jesus passa a ser o número 1 da nossa vida. E afeta completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar. Tem pessoas que vão dizer assim, a partir de um momento do seu encontro com Cristo, vão dizer assim, agora que você é da igreja, né? Agora você não sei o que, né? Gente, como que eu ouvi esse negócio? E quando eu me converti? Porque assim, eu não nasci num lar cristão. Quer dizer, nasci num lar cristão, mas que não era um lar cristão assim de gente que frequentava igreja. Meus pais sempre foram sincréticos. Você sabe o que é o sincrético? Meu pai ia à igreja, eles iam em outros lugares, e ele era um católico espírita protestante, tudo, né? Tudo que tiver, ele vai. E no meio do meu caminho, eu fiz muita coisa estranha. Mas um dia, o Senhor Jesus, Ele atravessa a minha vida, Ele afeta a minha vida. Eu sou alcançado por esse amor que Paulo está falando. E esse amor me leva a desejá-lo intensamente. Não porque eu tinha algum mérito, ao contrário, mérito nenhum. Mas que Ele me amou do jeito que eu era. Mas Ele me amou tanto que Ele não queria me deixar do jeito que eu era.
E essas coisas foram mudando a minha vida. Algumas coisas que eu fazia, eu não tinha mais prazer. Zeca deu o testemunho dele aqui na relação com bebida. Eu lembro quando eu tive a minha experiência com o Senhor, eu fumava, e eu coloquei meu primeiro cigarro na boca, e aquele negócio amargou de um jeito, eu falei, não quero mais. E a experiência de parar de fumar é muito difícil, naturalmente, não é verdade? E bota adesivo, tira adesivo e fica, e sente uma fumaça na rua e já fica, meu Deus do céu, que vontade, não sei o quê. Mas na minha vida, Deus colocou em mim um nojo por aquele negócio. E eu peguei meu maço de cigarro, meu isqueiro, joguei numa lata de lixo e nunca mais senti vontade de ver. Isso nunca mais foi uma luta para mim. O que acontece? O Senhor vai trabalhando na nossa vida. Por quê? Porque aquele que experimenta o amor de Deus, agora ele quer viver na plenitude desse amor. Ele quer viver uma vida que agrade a Deus, que honre a Deus. Ele quer celebrar a Deus, e Deus o vai abençoando e o libertando de coisas que ele precisa largar no meio do caminho. Porque, de fato, existem coisas na nossa vida que elas precisam sair para que coisas novas possam chegar. Por isso que aquele que vive agora, por aquele que morreu e ressuscitou, ele tem plena consciência que a sua vida agora pertence a Deus. A sua vida agora não é mais de si mesmo. Ele pertence ao Senhor. Sabe aquele amor? Não é que pertence ao Senhor, que isso agora é um peso para mim. Na verdade, é uma alegria para mim, que a minha vida agora pertença a Jesus. Por causa do amor, eu entrego minha vida a Ele, toda ela. Aqueles que agora vivem por aquele que morreu e ressuscitou, eles querem viver de um modo que o nome do Senhor seja honrado. Se eu perguntar para você aqui, tem um monte de coisa que você faz ou deixa de fazer. Por exemplo, você que é mais novo, que ainda tem seus pais aí. Não tem um monte de coisa que você faz ou deixa de fazer porque isso agrada muito seus pais? Porque isso traz alegria aos corações dele? Ou porque isso os honra? Não é verdade? Não tem muita coisa que a gente faz por causa da honra aos nossos pais? Honra ao nosso marido? Honra a nossa esposa? Pois é, nossa relação com Deus também é assim. A nossa vida é afetada de tal forma por Jesus. Tem um monte de coisa que a gente faz e outras coisas que a gente deixa de fazer só pelo simples fato que o amor dele por nós é tão grande e o nosso por ele é tão grande que a gente faz ou deixa de fazer somente para que o nome dele seja honrado, trazer honra para ele. Aqueles que agora vivem para Jesus querem servir ao próximo. Lembra? Às vezes a gente quer servir ao próximo para ser salvo, para poder chegar diante de Deus e dizer assim, tá vendo, eu sou uma pessoa boa. Dá uma olhada como eu trato as pessoas, dá uma olhada o quanto de esmola eu dei, dá uma olhada o quanto de velhinho eu ajudei a atravessar a rua, dá uma olhada o quanto de cesta básica eu ajudei. Faz a contabilidade e vê se eu não mereço. Nunca irá merecer. Porque as nossas obras nunca serão suficientes para comprar o amor de Deus. Mas o contrário é completamente verdadeiro. Por causa do amor de Deus, nós agora somos impelidos em realizar boas obras. Não para sermos salvos, não para recebermos o amor de Deus, mas porque já recebemos o amor de Deus e somos completamente amados pelo Senhor, e nós reconhecemos que o sofrimento do outro afeta o coração de Deus. Então, tudo que afeta o coração de Deus, nós somos chamados para agir. Por isso, nós damos cestas básicas aqui na nossa igreja, nesse período de pandemia, mais de 10 toneladas de alimentos nós já doamos em cestas básicas. E isso para nós já fazemos com muita alegria em ajudar. Não alegria que o outro precise. Nós não temos alegria que o outro precise. A nossa maior alegria é que ninguém precise. Mas se precisar, a gente faz. Sabe por que a gente faz? Não para ganhar o céu. Nós fazemos porque se alguém não tem o que comer, e isso é responsabilidade nossa também, somos chamados a agir. Se alguém está sofrendo, nós, por amor a Cristo, o amor dele em nós agimos e oramos por alguém, visitamos alguém, conversamos com alguém, abraçamos alguém, e fazemos isso não para sermos boas pessoas, porque isso não nos importa. Nós fazemos isso porque o amor de Deus já invadiu o nosso coração. E
tudo que que Deus ama, nós passamos a amar também. Então, nós amamos fazer boas obras, não porque elas trazem benefícios para nós. Fazemos isso porque traz benefício para o outro. E abençoar o outro é algo que alguém que foi afetado pela presença de Jesus faz. Por isso, um homem e uma mulher de Deus não é chamado para se tornar um imóvel, uma estátua, ou, usando uma linguagem bebezística, uma planta. Quem assiste aí o Big Brother já ouviu falar nisso, né? Tem gente que não faz nada, é chamado de planta. Cláudia, Zeca, Alice, Pedro, vocês não foram chamados para serem uma planta evangélica, uma planta religiosa, um objeto de enfeite nesse mundo. Você, Eduardo, não foi chamado para ser uma planta, um enfeite nesse mundo. O chamado de Deus para você vai muito além. Você foi chamado para afetar o mundo com o amor de Deus, e fazemos isso orando pelas pessoas, fazemos isso abençoando pessoas, evangelizando pessoas, abraçando pessoas, nos importando com pessoas. Fazemos isso. Fazemos isso porque Deus se importou conosco. Fazemos isso porque fomos alvo desse amor de Deus. Marquinhos, você não é uma planta. Sabe o que você é? Um cara de 15 anos, uma grande bênção, que Deus chamou para ser usado por Ele, para trazer, para abençoar uma multidão de gente que sofre e que está andando distante do Senhor. Nós queremos viver para Ele, porque nós encontramos, então, em Cristo e no seu amor, nós encontramos a salvação. Mas em Cristo e no seu amor, nós encontramos para a nossa vida também um propósito. Não somos um monte de carne e osso que compra, vende, dorme, acorda, trabalha. Não somos só isso. Nós somos instrumentos de Deus, que Deus levantou para abençoar esse mundo. E também comemos, bebemos, trabalhamos, compramos, vendemos, amamos, mas nós não só nos fixamos nessas coisas, nós vamos além, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Gente que foi impulsionada pelo amor de Cristo, agora quer viver para Ele. Por isso, você que é parente, amigo, vizinho, que está aqui, não estranhe se algumas questões mudam. Não estranhe se aqueles que se batizaram aqui pensam diferente agora. Se algumas coisas que antes faziam, agora querem fazer diferente. E uma coisa importante, não esperem deles perfeição. Carol, tua mãe não vai ser perfeita nunca. Sabe por quê? A perfeição é um atributo exclusivo de Deus. Só Ele é perfeito. O resto de todos nós que tivemos um encontro com Cristo, somos pessoas em transformação. Pessoas que Deus está transformando dia após dia. E isso significa que perfeição não existe na gente, mas existe na gente um desejo imenso de honrar e glorificar a Deus. E às vezes para nós é muito difícil, e às vezes não funciona direito, mas nós perseguimos esse alvo de viver para a glória de Deus. É por isso que, se a gente ler um pouquinho mais na frente, no versículo 17, o apóstolo Paulo continua essa conversa e vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas, o quê? Para que algumas coisas antigas passam? Para surgirem coisas novas para a glória de Deus. Eu tenho uma notícia excelente para te dar nessa noite. Sabe esse amor que impulsiona? Sabe esse amor que constrange? Sabe esse amor que nos convida a nos aproximar de Cristo? Sabe esse amor que nos mostra como pecadores nós somos e quão necessitados somos de Cristo? Esse amor não é exclusivo para o Marquinhos, não é exclusivo para a Alice, não é exclusivo para o Zeca, para a Cláudia e para o Eduardo. Ele não é exclusivo da Nalva, não é exclusivo da Thelma. Esse amor não é exclusivo para eles e nem para mim. Esse amor, ele alcança você também. Nesse exato momento, o desejo do coração de Deus é convidar você para estar junto dele.
O desejo do coração de Deus é que você seja pleno desse amor. É que você se sinta plenamente amado por um Deus que não lhe acusa. Ele não lhe acusa, mas o seu pecado o afasta de Deus. E é só Ele que pode perdoar. Pastor, eu vou então tentar corrigir tudo para me achegar a Cristo. Não é assim que funciona. Então eu vou largar tudo aqui para poder me chegar a Cristo. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, seria pela sua obra. Seria assim pelo seu mérito, pelas coisas que você fez. Mas não é pelo seu mérito, é pelo que Cristo fez. Sempre será. O convite dele é: venha até a cruz, recebe de mim perdão e graça. Graça é favor imerecido. Aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer. Comparecer à cruz do Senhor nessa noite significa: eu reconheço que sozinho eu não tenho mérito algum que me leve à salvação, que me leve para o céu, que me leve a Cristo me aceitar, a Deus me aceitar. Mas através de Cristo eu posso ser aceito, e esse amor é o que dá sentido à minha vida. Esse amor é para mim, e esse amor é para você também. Ele não é exclusivo da nossa igreja. Ele é um amor que vem invadindo os corações, inundando os corações. Esse amor é para você. Agora, Deus ama tanto você, mas tanto você, que Ele não te obriga a nada. Seria muito estranho se Ele obrigasse você. Seria muito estranho, irmã Nevinha, Deus falar para você assim: ó, Nevinha, é o seguinte, você tem que me amar. Você tem que me amar. E eu, como sou o Deus Todo-Poderoso, vou fazer você me amar. Seria muito estranho de que eu tivesse que fazer alguma coisa, ou que eu tivesse que obrigar a Vitória, minha filha, a me amar. Porque o amor, ele não vem vinculado a uma obrigação. O amor vem vinculado a um desejo. Por isso, Deus nunca vai invadir a sua vida, meter o pé na porta da sua vida e obrigar você a coisa alguma. A Bíblia vai dizer que Ele fala assim, é assim que Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e farei nele morada. Cearei com ele e ele comigo. Quem invade a porta da nossa vida é o diabo. Jesus não, ele bate e diz: eu amo você, eu estou aqui por causa de você, eu morri por causa de você, e se você quiser, eu posso perdoar você, renovar a sua vida, restaurar a sua vida e começar uma nova caminhada. Eu creio que o que hoje Deus está fazendo no seu coração é batendo na porta. Ele não vai arrombar a sua porta. Eu conheço um cara que diz assim: rapaz, eu vou aceitar Jesus o dia que chegar um anjo no meu quarto, não sei o quê. Meu irmão, se entrar um anjo no meu quarto de noite e dizer assim: Sérgio, meu irmão, eu não aceito Jesus nunca, eu vou correr. Ele vai ter que me pegar lá em Campo Grande, vai ser uma corrida aqui. Não espere anjo. Não espere um sinal. Essa noite, já é um sinal de que você é alvo do amor de Deus. E se você entregar a sua vida a Ele nessa noite, se Ele está impulsionando você em amor, essa noite pode ser uma noite diferente.